Antes de existirem grandes heroínas de ação como conhecemos hoje, antes de personagens femininas dominarem filmes de aventura, ficção científica e até super-heróis, existiu Ellen Ripley. E o mais interessante é que quando a Ripley apareceu pela primeira vez, ninguém sabia que ela se tornaria um dos maiores símbolos de força e resistência da história do cinema. Eu era moleque quando anunciaram que Alien, o oitavo passageiro, ia passar pela primeira vez na TV aberta na tela quente. Obviamente, eu não tinha assistido no cinema porque eu não tinha idade para isso. Eu não sabia exatamente o que esperar daquele filme. Eu só sabia que era uma mistura de ficção científica com terror e isso parecia divertido para mim. E lá fui eu assistir o filme e em poucos minutos eu fiquei completamente preso naquela atmosfera, naquele suspense, naquele medo do desconhecido, completamente vidrado nela. Ellen Ripley, interpretada pela incrível Sigourney Weaver. I got you. A Ripley não parecia uma heroína tradicional. Ela não era alguém que entrava numa sala e derrotava todos os inimigos com facilidade. Ela não era invencível, ela tinha medo, ela hesitava, ela sentia o peso das decisões. E é justamente por isso que ela parecia tão real. Ela sobrevivia não porque era a pessoa mais forte da nave, mas porque era a pessoa que conseguia pensar quando todos estavam desesperados. Enquanto os outros personagens entravam em pânico, ela observava. Enquanto os outros personagens subestimavam o perigo, ela entendia o tamanho da ameaça. E essa talvez seja uma das maiores qualidades da personagem. Sua inteligência era sua maior arma. Quando Alien chegou aos cinemas em 1979, dirigido pelo Ridley Scott, o filme já era diferente de tudo que existia na época. Não era apenas um filme sobre um monstro no espaço, era um filme sobre isolamento, sobre medo, sobre sobrevivência. A nave Nostromo parecia um lugar industrial, frio, quase como uma fábrica perdida no universo. O espaço, que normalmente era mostrado como um lugar de descoberta e aventura, virou um ambiente assustador. E no centro daquele pesadelo estava a Ripley. Mas a história dela estava apenas começando. Em Aliens, o Resgate, dirigido pelo James Cameron, a personagem evoluiu de uma sobrevivente para um verdadeiro ícone. O segundo filme mudou completamente a abordagem. Se o primeiro era um terror claustrofóbico, o segundo era uma mistura explosiva de ação, guerra e ficção científica. Second team, move inside. Hicks, take the upper level. Mas, mesmo no meio de explosões, armas e xenomorfos, o filme nunca esquecia que a Ripley era uma pessoa carregando traumas e a Sigourney Weaver aqui mostrou todo o seu talento, entregando uma performance cheia de nuances, icônica. E com isso ela conseguiu o que parecia improvável na época, uma indicação ao Oscar de melhor atriz por um filme de ficção científica e ação. E isso, com certeza, mudou a maneira de Hollywood enxergar a atuação dos atores nesse gênero de filme, principalmente as mulheres. Not for reasons unknown. I told you. We sat down there on company orders to get this thing, which destroyed my crew. Mas talvez o mais interessante sobre Ripley seja que em sua jornada pelos filmes ela nunca luta apenas contra monstros. Ao longo da franquia, ela também enfrenta pessoas, corporações, sistemas, interesses financeiros.
Existe uma ideia muito forte que permeia toda a franquia de que algumas organizações são capazes de colocar lucro acima da vida humana, o que a Ripley sempre luta contra. Look, I can see where this is going, but I'm telling you that those things exist. Thank you, Officer Ripley. That will be all. Please, you're not listening to me. Kane, the crew member. Kane, who went into that ship, said he saw thousands of eggs there. Thousands. Thank you. That will be all. God damn it! That's not all! Because if one of those things gets down here, then that will be all. Then all this bullshit that you think is so important, you can just kiss all of that goodbye. E a Ripley não é um personagem que não tem medo, ela vence porque sente medo e continua mesmo assim. E talvez seja isso que tenha feito tantas gerações se identificarem com ela. Décadas depois, Ellen Ripley continua sendo uma referência. Ela influenciou personagens, filmes e toda uma geração de histórias onde mulheres deixaram de ser apenas personagens para serem protagonistas da sua própria jornada. E é por isso que até hoje existe tanta discussão sobre uma possível volta da Sigourney Weaver ao papel. Durante muito tempo, a atriz falou que a história da personagem tinha terminado, que a Ripley merecia descansar. Mas, nos últimos anos, a própria Sigourney demonstrou uma certa abertura para talvez revisitar esse universo. Será que a gente vai ver novamente a Tenente Ripley? Eu não sei, mas uma coisa é certa. Poucos personagens conseguiram sobreviver ao tempo como ela. Porque, no fim, a Ellen Ripley nunca foi apenas uma sobrevivente de monstros. Ela foi uma sobrevivente de um universo que tentou destruir ela. E talvez seja exatamente por isso que ela continua viva. Mas e você? Você gostaria de ver a Sigourney Weaver novamente fazendo a Ripley? Ou acha que a história dela já teve o final perfeito? Me conta aí nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso faz com que mais gente chegue ao canal e eu consiga trazer cada vez mais conteúdos como esse para vocês.